Uma das coisas mais importantes para os seres humanos são os relacionamentos, né? Eles são a base da civilização. Então a gente vai ver que toda a vida do ser humano, inclusive até a morte, ela envolve relacionamentos, né? Isso foi o que possibilitou a gente construir cidades, construir toda essa estrutura que hoje a maioria das pessoas vivem, né? Dentro dessa urbanização. E isso sempre de alguma maneira foi funcional. Então, uma das maiores prioridades para as pessoas. Eram os relacionamentos, né? Era construir essa rede de relacionamentos no sentido de que a gente sempre enxergou isso de uma maneira saudável, entendia que era assim que se construía uma vida de valor, e dava algum significado para essa coisa que a vida em si é muito vazia. Ela não tem significado, né? A gente que tem que acabar encontrando. E muito desse significado vinha dessa questão dos relacionamentos, né? Obviamente a maioria relacionada a questões afetivas, né? Namoro, casamento, mas também as questões de amizade, de família, questões de convívio profissional. E hoje a gente vê que tem uma mudança muito grande, né? Durante muito tempo havia ali, por não sei especificamente quais as razões, mas havia sim uma tolerância maior entre as pessoas, né? Talvez, pode ser sim que essa, essa, essa entre aspas, tolerância viesse por outras razões, né? Então a pessoa não saía do emprego ali porque não ia encontrar nada melhor, a pessoa não se separava porque não teria como sobreviver, a pessoa não rompia ali com a família porque ia perder a estrutura. Pode ser que tenha todas essas razões, mas antes havia sim, né? Então a tendência era as amizades durarem, os relacionamentos também, e isso é uma coisa que mudou, né? E ela mudou de uma maneira extremamente brusca. Então a gente vai ver aí famílias onde só tem um pai ou uma mãe, que o outro cônjuge abandonou. A gente vai ver filhos que não têm nenhum tipo de referência. A gente vê que a questão das amizades hoje em dia são muito complicadas, porque existe meio que uma inveja, uma competição, e isso tudo demoliu por dentro essa estrutura, né? Que mantinha o alicerce, que mantinha essas amizades de pé, e nos relacionamentos a gente vê que a tendência é a piorar sem parar. E se a gente for analisar, muito se fala sobre as pessoas que não estão dentro de um relacionamento e que acabam adoecendo, né? A gente vai ver que um dos conteúdos mais falados dentro desse meio masculino é de relacionamento. A gente vai ver muito também a questão da essa, essa, essa nova geração, entre aspas, né, de mulheres reclamando bastante também sobre a questão dos relacionamentos que não encontram, que não são mais abordadas, etc, etc. Só que eu acho que a gente precisa falar um pouco mais sobre os que estão dentro de um relacionamento, né? E eu acho que são esses são os principais prejudicados, né? Porque eles unem o, as coisas piores dos dois mundos, né? Ou seja, eles trazem todas as dificuldades deles e ainda se somam às dificuldades da outra pessoa, né? Então tem o pior de dois mundos. E se a gente for olhar, os relacionamentos hoje em dia são muito, não só desgastantes, né? Mas eles não só geram também, como te deixam insatisfeitos o tempo todo. E aí a gente vai ter também inúmeras razões. Ah, eu me envolvi com fulano, querendo que fulano mudasse, ele não mudou. Aí o outro, eu me envolvi com a fulana, não querendo que ela mudasse, ela mudou. E aí tu vai, né, encontrar milhares de razões. Só que o princípio das coisas, que, entre aspas, também deveria ser o seguinte: duas pessoas se afinizam e aí elas percebem ali que existe algo a mais. Aí elas acabam se envolvendo, né, a relação, o próprio afeto aumenta, elas percebem que querem passar o resto da vida juntas,
Aí se casam, decidem ter filhos, construir uma família, etc, etc. Tudo isso aparentemente muito bonito, né? É o que a turma diz aí que seria uma visão blue pill. E a realidade é o oposto. E o que eu vejo e o que eu sempre vi é que os relacionamentos de qualquer gênero sempre exigiram muito e entregaram muito pouco, né? Para dizer que entregaram, porque muitas vezes não entregam nada. Eu já vi pessoas, e isso é uma coisa muito interessante, porque eu já vi perto de mim, eu já vi na minha vida, e eu já vi, eh, eh, por exemplo, através das notícias, das redes sociais, que é assim, a pessoa está completamente doente, em dificuldade, não entende o que está acontecendo, e aí ela se separa. E aí ela se cura. Claro, pode levar um tempo, mas ela se cura. Então, o cara tinha ali um problema de depressão, se cura. A mulher tinha um problema de ansiedade, se cura. Por quê? Porque a raiz do problema era o relacionamento, né? O relacionamento estava, de alguma maneira, adoecendo a pessoa. E isso tem muito a ver com alguns, entre aspas, valores que antes ditavam os relacionamentos, né? Então, no passado, a honra era uma coisa importante. O companheirismo, o respeito. Só estou dando alguns exemplos e que hoje em dia não existe mais isso. Então a pessoa ela vive esse relacionamento se preparando já para o próximo, né? Então, muitas vezes eu vejo que hoje em dia tem muita notícia sobre fulano era ciumento, Beltrana vivia atrás do cara. E eu enxergo que há motivos, né? Uma pessoa não que é, ela prioriza ali as suas, por exemplo, redes sociais, o seu mundo virtual em prol do seu relacionamento, da vida real, eu acho que isso é um grande problema, né? E eu acho que a tendência disso é a piorar. E aí a gente começa a ver que muito disso está ligado com essa modernidade, né? Então a gente começa a analisar e ver que todo esse movimento que vem acontecendo, por exemplo, de Tinder, que, como falam, é um açougue humano, é uma coisa que funciona. E eu gosto sempre de pensar, quando eu olho, eu vejo as pessoas muito frustradas com essa questão do Tinder, né? Que elas falam, eu tive não sei quantos matches, eu fiz isso, eu fiz aquilo e frustradas, não tive nenhum, ninguém quis conversar, ninguém quis se encontrar, e aí as pessoas ficam perdidas, por que elas não entendem? Cara, eu sempre penso o seguinte, para mim o Tinder é igual a Steam. A Steam, tu tem 5.000 jogos, e tu olha para aquela lista enorme e tu diz assim, pá, eu não tenho nada para jogar. Porque se torna tudo acessível ali. Aqui, por exemplo, no caso da Steam mesmo, tu tem aqueles jogos acessíveis, mas tu queria jogar o último lançamento, talvez, né? E aí tu deixa de olhar até com carinho para algum daqueles jogos. E isso é uma coisa que eu acredito que aconteça nessa questão do Tinder, que as pessoas abrem ali o aplicativo, elas olham toda aquela lista, e elas dizem, pô, não tem nada aqui que me interesse ou algo que eu mereço. E eu acho que esse é o sentimento, né? Que nem falam também da questão do Netflix. Peraí que eu vou ver alguma coisa. Abre o Netflix, passa horas procurando e diz, não tem nada para ver. Na verdade tem, né? Só que talvez o teu gosto ali, o teu estado de espírito não esteja alinhado com aquele conteúdo ali, né? Então, essa é uma outra coisa que eu acho que eu não vejo as pessoas comentarem é o seguinte, essas pessoas, geralmente o olhar, né, tanto de homem quanto de mulher, está voltado sempre para essas figuras da mídia. Eu digo mídia hoje em dia, a maioria influenciadores, né? Então eles estão sempre sonhando, se eu tivesse com o fulano, se eu tivesse com o Beltrano, seria maravilhoso. E eu enxergo o oposto. Imaginem vocês terem uma pessoa que ganha a vida através da internet, né? Seja com redes sociais, seja com o que for trabalhando, etc, etc. Imagina o foco que essa pessoa vai ter que ter nesse tipo de coisa. Então, por exemplo, produzir conteúdo. O olhar dela, o sentimento dela, o direcionamento dela vai estar sempre para isso. Tu vai ser só um acessório.
tu não vai ser uma parte importante da vida dela. E se tu aceitar, né, de alguma maneira aquela situação e a pessoa quiser se relacionar contigo, tu vai ter que entender que tu vai ser sempre uma, ah, tu vai ser literalmente um acessório na vida da pessoa. Tu não vai ter prioridade, porque a prioridade são o conteúdo, a prioridade é o ganhar o dinheiro, a prioridade é deixar ali os seguidores entretidos. Ah, peraí que eu tô aqui cozinhando, grava. Ah, tô aqui varrendo o chão, grava. Fui ali no médico porque eu tô doente, grava. E a pessoa vai ter que se adaptar àquela coisa que eu considero completamente doentio, ou tu vai dizer, não, eu não vou me meter aqui. Só que a gente conhece o ser humano, né? Enquanto um não quer, 10, 20 querem. Então, eu acho que essa fantasia que existe de acreditar que se relacionar com esse tipo de pessoa seria algo bom, pelo contrário, né? Tanto que a gente vai ver que, por exemplo, num término, essas pessoas que conduzem conteúdo criam toda uma narrativa. E aí a outra pessoa fica ali refém, né? Elas falam o que querem, e por mais que tu vá falar, tu não tem seguidores, tu não tem isso, ou se tu tem, não são tantos quanto aquela pessoa, tu vai acabar taxado de qualquer coisa que a outra quis, né? Então, eu acho que é muito complicado, acho que a gente precisa acabar com essas fantasias e a gente precisa começar a entender que os relacionamentos modernos irão te consumir aos poucos e consumir a tua vitalidade, a tua saúde física e mental, os teus recursos e vão consumir inclusive o teu afeto. Porque com o passar do tempo, tu vai te tornar tão cansado, tão desgastado, que talvez tu perca esse interesse ou até essa vontade de buscar alguma coisa que pudesse ter sentido do ponto de vista afetivo, né? E tu vai, na verdade, começar mais a querer te afastar, porque aquilo ali te causou muito mais dor e a perspectiva é que só continue piorando, né? Então, a reflexão que fica, será que realmente vale a pena se relacionar hoje em dia? Será que existe ganhos reais e verdadeiros e até mesmo estáveis ao longo do tempo, porque no início é fácil, né? No início tudo é a mil maravilha, um tentando convencer o outro, mas e ao longo do tempo, o que que acontece? Então acho que fica aqui esse pensamento, porque eu acho que tem muita gente sofrendo por relacionamento, mas na verdade essas pessoas estariam sofrendo mais se tivessem dentro de um. Então aqui quem fala é o Fallout Black Pill e essa reflexão do dia.